Você já foi em um retiro de carnaval? Os evangélicos têm o costume de acampar durante o feriado de carnaval para fugir da loucura da cidade. Eu me lembro com muito carinho desses momentos. Sempre rolava competições entre mulheres contra homens, rolava futebol o dia inteiro e sempre tinha uma festa maluca no meio. Esses momentos legais alimentam a nossa saúde espiritual e reafirmam a nossa unidade como igreja e até dão uma recarregada nas nossas baterias. A gente sai de lá pronto para enfrentar os desafios do ano, nos sentindo meio que cheios pelo Espírito Santo. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram depois que Jesus foi para o céu. Roda a vinheta aí, Michel. A gente já viu que para se ter unidade na igreja é preciso ter uma experiência espiritual com Deus muito forte. Primeiros adventistas, por exemplo, tiveram essa experiência no movimento milerita. Essa experiência coletiva lá de 1844 os uniu, enquanto eles estavam buscando uma explicação para o desapontamento. Irmãos, querem se juntar a nós e pedir orientação a Deus? No tempo de Jesus, nós podemos usar a experiência dos discípulos, que depois que ele subiu, a vida deles foi um testemunho de poder da palavra de Deus, da oração e da comunhão, pelo fato deles serem cristãos de origem muito diferente. Antes de Jesus ir para o céu, ele prometeu aos discípulos que no lugar dele, outro Consolador seria enviado para acompanhá-los no seu ministério. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. O poder do Espírito Santo seria concedido para eles, a fim de assessorar os discípulos em suas jornadas lá em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Logo após a ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém e ali passaram 10 dias em oração e preparação espiritual. Rolou ali como que um acampamento de carnaval pra gente, sabe? Enquanto eles conversavam, eles se lembravam das coisas que Cristo disse e fez, e eles conseguiram assim entender mais ainda o significado da missão que eles tinham pela frente. Isso deu segurança para eles e deu certeza de que eles estavam preparados para concluir o trabalho que lhes foi designado. É mesmo? Acabou no retiro, a gente vai para o Pentecoste, que foi aquela festa que a gente tanto falou no trimestre passado, que teve o derramamento do Espírito Santo. Uma das coisas mais incríveis do Pentecoste foi o dom de línguas. Isso porque ele quebrou completamente a barreira criada lá na Torre de Babel e fez com que os povos de todas as nações compreendessem a mensagem da maneira que eles queriam passar. Incrível! Depois do sermão de Pedro sobre arrependimento e salvação, a Bíblia diz que 3.000 pessoas tomaram a decisão de aceitar Jesus. E eles, inclusive, começaram a se reunir entre si, partir o pão com os irmãos, como Jesus havia ensinado. Não fica claro na Bíblia se esse ato de partir o pão significava Santa Ceia ou simplesmente dividir refeições. Mas mencionar isso significa que eles passavam tempo juntos, tanto no templo como em suas próprias casas. Muito bacana. Você e eu sabemos o quanto essa comunhão é importante para fortalecer uns aos outros na fé. E nessa época em específico, isso fez com que eles aumentassem os bons relacionamentos entre os cristãos de Jerusalém e até mesmo com os que não eram. Isso acabou se tornando, gente, um baita testemunho. Lucas continua dizendo que essa comunhão após o Pentecoste foi tão boa que eles se apoiavam muito. Ou seja, se um estava passando necessidade, os outros iam lá, chegavam a vender as suas coisas para poder ajudá-lo. Isso não era uma exigência, mas sim uma prova do que o amor fez com o coração deles. A Bíblia diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso é demais. E é claro que isso também foi um grande exemplo, sabe de quê? De unidade. Só que infelizmente, gente, nem tudo foram rosas. Como também foi dito na lição passada, teve um casal que distorceu esse quadro de amor e de harmonia. Lembram-se deles? Não, Michel, não é Ló e a esposa dele não, até porque esse casal só a esposa desobedeceu. Não, a gente está falando de Ananias e Safira. Vocês conhecem? A Bíblia diz que esse casal viu todo mundo fazendo atos de bondade, eles também venderam ali suas propriedades para ajudar outras pessoas, só que eles mentiram ao dizer que estavam doando tudo que tinha. Na verdade, a Bíblia diz que eles guardaram metade para eles. Eles queriam ali a apreciação e a honra e acabaram mentindo para conquistar isso. Eles cobiçaram, eles foram gananciosos. Não cobiçarás nos 10 mandamentos é diferente de todos os outros, porque ele mostra um pecado que não é visível, que começa dentro do coração de quem o pratica e pode ser considerado como a raiz, para que todos os outros 9 mandamentos não se cumpram. É isso!
A gente precisa tomar muito cuidado, pois a cobiça é o principal vírus que destrói a unidade. Só que isso não atrapalhou a igreja primitiva não. A unidade deles só cresceu e se tornou tão top que os cristãos da Macedônia e da Acácia também começaram a fazer doações generosas aos pobres de Jerusalém. O interessante é que essas igrejas, na sua maioria, eram constituídas por gentios. E esse ato generoso para com os judeus mostrou que eles os amavam acima de qualquer diferença étnica. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvaram a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Os elementos que tornavam possível essa unidade na igreja foram 3: a oração, a adoração e a comunhão. A junção desses 3 elementos fez com que os cristãos não apenas compreendessem a missão de pregar o Evangelho, mas amassem e cuidassem dos outros como princípio fundamental da vida deles. A unidade que existia entre eles se manifestava através de atos de generosidade. Resumindo então, primeiro, os discípulos permaneceram unidos para receber o poder do Espírito Santo. Segundo, o recebimento do Espírito gerou uma unidade absurda no meio do povo de Deus. Terceiro, a cobiça é um dos principais elementos que pode ameaçar a unidade da igreja. E quarto, os elementos que promovem a unidade são oração, adoração e comunhão. Vamos nos unir! Que eu e você sejamos unidos, unidos em amor, unidos em comunhão, unidos em oração, unidos no estudo da Palavra de Deus. Que a gente viva momentos especiais, não apenas nos nossos acampamentos de carnaval ou nos nossos retiros, não. Que a gente viva sempre em comunhão e um relacionamento incrível uns com os outros, amando mesmo aqueles que são diferentes de nós. Você está pronto para viver isso?